Dominantes. Será que eles dominam mesmo? Vem comigo. De mãe para mãe, chame a Nath. Então hoje eu começo uma série aqui com vocês, explicando cada letra do perfil comportamental, do DISC, né? Da metodologia DISC. E hoje eu vou começar pelo primeiro, o dominante, que é a letra D do DISC. Dentro do supermercado serviço, a gente trabalha também com essa metodologia, porém, a plataforma que a gente trabalha, eles trocaram os nomes, né? Ao invés de dominante, aqui dentro do mercado se chama de executores. Por quê? Porque quando eu vou para a palavra dominante, os outros perfis se sentem menos, se sentem inferiores, né? Porque, eu queria ser dominante. E a gente acha que isso parece bobagem, mas não é, né? Eu já tive clientes, coaches, que estão se adaptando para dominante porque admiram muito os dominantes, né? Então, dentro do mercado, a gente tem essa troca de nomenclatura justamente para deixar todo mundo no mesmo padrão e ninguém se sentir, eu sou dominante, eu sou estável. Não, é executor e planejador, fica todo mundo na mesma linha. Mas dos outros perfis eu vou falar nos próximos vídeos. Quais são as características natas de um dominante? Os dominantes, eles são focados em resultados. Eles são focados em proatividade, em resultado com velocidade, né? E eu falo com propriedade aqui para vocês, porque eu sou uma dominante, né? O dominante, o D para mim é o fator mais alto, é o perfil mais alto. Então, realmente, é aquilo, pensou, já aconteceu, né? Sabe aquela história, enquanto tu foi, eu já fui, já voltei. Enquanto tu pensou, eu já fui, já voltei, né? E é exatamente isso que acontece, porque a gente tem um raciocínio muito rápido. O dominante tem essa rapidez no pensamento, assim como também tem a rapidez de trocar de opinião, né? Já não gostei mais, não quero mais, quero outra coisa. Então, o dominante é focado em resultados. Ele quer resultado com a maior velocidade possível. O dominante é uma pessoa determinada, é uma pessoa focada, é uma pessoa enérgica, que tem bastante energia, é uma pessoa que fala com o rosto, né? Ela não consegue não demonstrar o que ela tá sentindo, porque é muito forte, ela vive as emoções muito forte. Eu brinco sempre que quando ele tem pedigree, o que é pedigree? Quando é puro, né? Só uma letra, que acontece, né? O natural não. A média das pessoas tem 2 perfis, mas a gente pode ter 1 e pode ter até 3, né? E eu brinco que quando tem pedigree, que é um só, que é puro, eles tendem a mostrar mais isso, né? Mais as características do dominante ou, enfim, de qualquer outro perfil. E a gente brinca dentro do mercado que os dominantes são os famosos tratorzinhos, que são aqueles que atropelam. Porque a gente tem a velocidade. Então, a gente não tem muita paciência de esperar. A gente quer pensar e já sair fazendo. Então, nos falta muito o planejamento, né? Do estável. É aquilo que eu falei para vocês no último vídeo. Todos temos pontos positivos e todos temos pontos negativos. A gente precisa aprender a reforçar os nossos pontos positivos e melhorando cada vez mais, como consequência, os negativos, né? O dominante, quando tem inteligência emocional, ele não vai ser agressivo, ele não vai ser arrogante, que são características do dominante, né? O dominante realmente ele quer dominar o mundo, né? Mas ele quer a sensação de dominar o mundo. Então, quando eu trabalho a minha inteligência emocional, eu começo a entender que as pessoas têm um tempo, têm uma velocidade diferente da minha, né? Trazendo aqui para os filhos, é aquilo que eu disse para vocês. Se eu consigo entender qual é o perfil do meu filho, que eu preciso alucinar, eu preciso, né, imaginar porque não existe um teste para se fazer com crianças menores de 14 anos, quando eu começo a entender dos perfis, eu começo a respeitá-los melhor, né, por algumas características que eles dão. O dominante, ele tem um poder de decisão muito rápido, eles são focados, eles puxam à frente. O dominante, se tu chegar para ele e disser assim, vamos mudar tudo do lugar? Semana que vem, vamos mudar tudo do lugar? Vamos! Tu vai voltar, amanhã já tá tudo mudado, né? Porque ele quer resultado, quer rápido. Se ele comprar a tua ideia, ele vai fazer isso na maior velocidade possível e bem feito, né? Porque ele quer o resultado e quer a velocidade, são as duas coisas juntas. Aquilo que eu trouxe para vocês da Vitória, né? Que o dominante, ele precisa estar no comando, ele precisa achar que ele está mandando. Então, como que eu falo com o dominante, né? Como que eu me comunico com o dominante para ele continuar achando que ele tá com essa bola toda, que ele tá com esse poder todo, né? Eu tenho que ser direta, eu não posso dar muito rodeio, eu não posso contar a história, começo, meio e fim, ter toda aquela paciência. Eu preciso ser direta, ser franca, eles gostam disso, os dominantes gostam disso,
Claro, voltando, né? Se for o perfil puro. Se tiver uma combinação, depende da outra combinação, que aí a gente vai ligando todos os vídeos, vai pegando, né? Todas as características de cada perfil. Mas o dominante, se eu for conversar com ele, eu preciso ser direto, né? Se uma pessoa estável, por exemplo, tiver numa conversa entre dois dominantes, provavelmente ela vai sair acuada, achar que eles estão brigando, mas não, porque são perfis enérgicos, né? São perfis de muita energia, são perfis que estão ligados sempre, né? No 220. Então a gente precisa entender como que eu me comunico. Eu vou me comunicar com uma criança que é dominante. Se eu for falar com ela, né, toda a trajetória, ela não vai ter a paciência de me esperar e quando vê ela já tá correndo lá na rua, né? Então eu preciso entender e identificar qual é o perfil do meu filho e como ele quer receber essa informação, né? Quando eu descubro o meu perfil, quando eu descubro quem eu sou, os outros perfis, as outras pessoas começam a clarear, né? Começa, eu acho que pode ser isso, né? A gente começa a alucinar e a gente começa a imaginar coisas e começa a testar. E a gente começa a ver que vai dar certo, né? Eu trouxe para vocês o exemplo da Vitória, da roupa, né? Que ela tá no momento que ela quer escolher, então eu dou as opções para ela e dou ênfase na que eu quero que ela escolha. Pronto, né? Eu não estou desrespeitando ela, não estou criando conflitos, né? Porque a gente sabe que a maternidade, as crianças, existe isso, né? Eles demandam tempo, eles demandam uma paciência, que eu acredito que foi uma das coisas que eu mais desenvolvi com a maternidade, é a paciência de saber que cada um tem o seu tempo, cada perfil, cada personalidade, cada pessoa tem o seu tempo, o seu momento, e a gente precisa respeitar isso. E quanto mais a gente se conhece, mais fácil é de se relacionar com as outras pessoas, né? Então, o dominante é uma pessoa que ele precisa se sentir no comando. Ele precisa estar dominando, se sentir que está dominando. Não quer dizer que ele precise dominar. E claro que depois entra os valores, né? Quais são os valores mais importantes para essa pessoa? Enfim, existem várias outras características que influenciam na decisão. Voltando à comunicação, ao me comunicar com um dominante, eu tenho que ser reta, direto, sem rodeios, né? De preferência trazendo resultado, né? Eu vou fazer isso porque vai chegar nisso. Pronto, fiz gol dominante, né? Vamos escolher aqui, Vitória, esse vestido aqui, porque esse vestido aqui gira. Olha só que lindo que ele fica. Opa, é um resultado que ela quer, se sentir uma princesa. Então é eu entender qual é o perfil e saber me comunicar com esse perfil. Porque nada adianta eu saber, ele é dominante. Mas eu continuo falando como se ele fosse um estável, como se ele fosse um conforme, como se ele fosse um influente, e não vai resolver, né? Então, a importância de eu entender de mim, entender do outro e saber como me comunicar com essa outra pessoa, né? Então, eu trouxe aqui hoje para vocês um pouquinho do dominante, né? Que são pessoas que são incansáveis, são pessoas que querem o resultado, que correm atrás, que arregaçam as mãos, vão lá e fazem, não tem tempo ruim, geralmente são pessoas muito positivas, que enxergam, né, o acontecendo da maneira correta. Então, não vem conversar com ele trazendo coisas negativas, que a probabilidade de não resultar em sucesso essa conversa é muito grande. Então, traga o lado bom disso tudo, né? Porque os dominantes têm isso muito forte, dessa positividade de enxergar. Como eles enxergam o resultado, eles já enxergam lá na frente e já enxergam dando certo. Então, não vem, né, podando ele ou trazendo todos as coisas ruins que pode acontecer, porque tu não vai tê-lo. É óbvio que a gente precisa ter o pé no chão e saber que tudo tem consequência, mas tem que saber como trazer essa realidade para eles, porque eles desestimulam muito fácil e trocam de rota muito fácil também, certo? Então ficou aqui um pouquinho para vocês hoje uma palhinha do dominante. No próximo vídeo a gente segue com o influente, que é o I do DISC, falando um pouquinho mais desse perfil relacional daí, né? O influente é um perfil relacional. Não que o dominante não goste de pessoas, mas ele é focado em resultados primeiro, né? Primeiro resultado, depois eu vou me relacionar. Se eu tiver um objetivo muito forte, se eu quiser alcançar naquele resultado, e para isso eu preciso parar de conversar com essa pessoa, eu vou ir lá e vou focar naquilo, né? Então essa é uma característica muito forte do dominante. Certo, pessoal? Então eu agradeço novamente a todos vocês que estão aqui. As pessoas que quiserem ainda fazer degustação, me deixem aqui embaixo nos comentários que querem fazer. Quem quiser ir além da degustação, que já fez a degustação, quiser ir além e pagar, comprar o teste para realmente descobrir 100% das suas potencialidades, saber como se cuidar, como se amar, como amar o próximo, né? Porque eu só amo ao próximo quando eu amo a mim mesmo.
Não deixe de entrar em contato comigo, me chame nas redes sociais, deixe comentários aqui embaixo que eu estarei o máximo possível dando atenção para todos, certo? Então, muito obrigada. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que é dominante e comentem aqui embaixo o que vocês acham que vocês são. Vocês já alucinam alguma coisa? Já tem noção? Ah, eu sou isso mesmo. Ah, meu marido é isso mesmo. Comentem aqui embaixo. Que o YouTube, como eu já falei pra vocês, gosta muito desses comentários, o algoritmo do YouTube gosta muito, certo? Então curtam aí, me sigam nas redes sociais e não se esqueça, de mãe para mãe, chame a Nath.